Islamismo e cristianismo nascem da mesma raiz. Somos todos filhos de Abraão. Encontramos-nos também na crença e na certeza de que somos filhos e filhas de um Deus único, um Deus unidade de amor que se transborda e nos cria e nos envia e nos estimula. Quem enviou Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Também quem enviou Jesus? Deus. Por isso, o ensinamento do Islã, o ensinamento do cristianismo, você acha que tem muitos pontos ligados, relacionados. Juntos nós temos muitas coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. São muitos as coisas, os meandros que estão e cercam a vida e fazem parte desse núcleo da vivência da proposta religiosa, tanto do cristianismo, com os franciscanos, como também do islamismo. Então, dentro da história dessas religiões, você percebe que as duas são muito semelhantes. O monoteísmo não é sinal de fraqueza, mas de força. As religiões e os povos e as culturas monoteístas têm muita força. O franciscanismo e o islamismo recuperam o panenteísmo. O panenteísmo significa tudo não é Deus, mas significa Deus está em tudo. O monoteísmo ele é a essência da religião islâmica. É a base que todos os outros pilares da religião, ele é a base de todos. E Deus é único na sua existência, nas suas ações. Ao encontrar-se com o sultão, leu no coração dele o amor a Deus. O amor a Deus, ao Deus único, ao Deus misericordioso. Cada um de nós tem uma maneira para adorar a Deus. Allah subhanahu wa ta'ala dá o sustento para todo mundo, alimenta todo mundo. Aí nessa terra todos iguais, porque quem enviou Muhammad, quem enviou Jesus é Deus único. Deus único é a certeza de que todos somos filhos e filhas de uma matriz amorosa que se transborda e que nos chama à vida. A peregrinação é uma viagem diferente, muito especial, uma viagem representa a nossa jornada para aproximar ao nosso Criador. Nós todos somos peregrinos, então essa ideia de que todos estamos sempre a caminho, e um caminho que nós cremos segue na direção de um encontro feliz com Deus na eternidade. A peregrinação é um momento em que todos, independente de etnia, de cultura, estão juntos e promovem então uma aproximação muito mais efetiva espiritual com relação ao Criador. O humano é sempre um eterno peregrino, um viandante, um caminhante em busca da sua mais suprema identidade. Você deixa todas as coisas mundanas e traga paz, amor, harmonia, tolerância na sua consciência e ensinamento de obrigação. Somos peregrinos na vida, somos peregrinos para esse nosso Deus. Interiormente devemos ser caminhantes, peregrinos, não instalados, não alojados em nossas ideias fixas. Há um sentido muito forte dentro do Hajj, dentro da peregrinação islâmica, que também se aproxima dentro dos rituais de peregrinação do cristianismo, como por exemplo a peregrinação à Terra Santa, a peregrinação a Lourdes, a Fátima. Ela exige do peregrino muito sacrifício, exige do peregrino muita reflexão sobre os atos os quais ele vai fazer e exige também muita doação. Você se entregar realmente de corpo, porque os rituais exigem fisicamente, e se entregar de alma, né? Porque a sua peregrinação só é realmente verdadeira se você está sincero diante de Deus. A oração é um modo de comunhão e diálogo com Deus. Uma ligação entre o ser humano e o seu Criador. Da mesma forma que nossos corpos precisam de alimento, também os nossos espíritos precisam desse alimento. O muçulmano reza 5 vezes por dia e servem como 5 alimentos para o nosso corpo, para a nossa alma. A oração é olhar, aprender a
Contar uma história é limpar os olhos para ver as maravilhas do protagonismo de Deus na existência. Orar é a mesma coisa dizer para Deus: olha, eu te amo e sinto que eu sou amado. Coração aberto para Deus, para o Senhor. Esse diálogo com Deus os leva a dialogar com seus irmãos e irmãs. É uma prática diária que o muçulmano ele faz e ele está nessa prática sempre em sintonia e tentando sempre refletir sobre o que Deus estabelece para a humanidade. Entender a oração como uma maneira de adorar a Deus, uma dádiva divina em que Deus nos concede para que possamos nos manter conectados a Ele, para que possamos agradecer, fazer pedidos. Se percebe que a caridade, o quão importante é no catolicismo, porque entre a fé, a esperança e a caridade, eles colocam a caridade num nível muito maior. Então isso também se aproxima muito ao que o Islã prega, é um pilar do islamismo. Não é um simples sentimento, caridade é uma ação, aquilo que você celebra, aquilo que você cultiva, você é convidado a expressar num gesto de caridade, numa atenção àquele que necessita, numa doação de sua própria vida. O acontecer da vida religiosa, ela se dá quando a gente se volta àquele que necessita. Que é um dos pilares da religião, que em árabe a gente chama como zakah. Zakah é uma palavra que significa purificação. Então, a partir da caridade, nós temos uma purificação. Caridade não é simplesmente dar algo material para o outro, né? A caridade dentro do Islã é você ter sinceridade diante de Deus, primeiramente, estar com o coração sincero, não esperando necessariamente um retorno, mas esperando que aquele ato seja uma maneira de elevar você diante de Deus, de elevar o seu estatuto diante de Deus. No jejum, isso aí é uma coisa espiritual, não é só não vou comer, não vou beber nada, essas coisas. Não é isso também. Tem que aprender como sente, como as pobres sentem. O jejum é a mortificação dos nossos sentidos, é como se nós estivéssemos nos educando para que de fato nós possamos alcançar coisas maiores. Nos ensina a ter, como podemos ter a força de vontade e como aprender a paciência e como ser comandantes dos nossos desejos. Uma prática, uma experiência espiritual muito importante para o ser humano. O jejum cuida do humano no seu todo: corpo, mente, alma, coração. É um momento de privação e de caridade absoluta, de compaixão, de misericórdia. O jejum ou jejuar nos ajuda a estabelecer com mais precisão as prioridades da nossa vida, o que de fato é importante para mim. Deus, né, no Alcorão Sagrado, ele é mencionado com diversos nomes, com diversos adjetivos. São Francisco, ao enumerar, digamos assim, os atributos de Deus, o que de fato tem grande similaridade com os nomes que a tradição islâmica dá a Deus também, ele quer dizer sobre Deus e não dizer o que é Deus. Quando ficou sabendo dos 99 nomes onde o Islã se refere a Allah, ele ficou encantado, que ele levou isso para o catolicismo. O chamado da oração, por exemplo, é uma forma de quebrar com o cotidiano, com a vida material. Francisco ficou muito encantado com o convite para a reza que nascia nas mesquitas, convidando ou lembrando aos praticantes da religião que era a hora de rezar. Em 21 ele escreve uma carta aos governantes de todos os povos, pedindo que eles façam proclamar em horas chaves do dia, 6 horas, meio-dia, 3 horas, 6 horas da tarde, uma adoração pública. Então ele trouxe o toque dos sinos, o chamado para a oração, né? Uma tradição que é muito própria do islamismo e que aos poucos também foi implantada no cristianismo e que tem este mesmo objetivo, de lembrar as pessoas a se lembrar de Deus. A gente tem que buscar o diálogo, a gente tem que buscar estabelecer mensagens de paz. O diálogo é a forma mais eficaz para vencermos o ódio, a violência, a exclusão, a injustiça. Que tanto cristãos
quanto muçulmanos, possam ser protagonistas do diálogo que edifica a paz em toda a terra. Tanto o Frei como o sultão nada mais buscaram que a melhoria do ser humano, a melhora do ser humano para com o próximo. Há trocas, há aprendizados, há valores que são fundamentais e que devem ser compartilhados entre cristãos e muçulmanos. O gesto de Francisco abre para o hoje uma grande verdade. Deus não pode ser entendido no espaço redutivo de apenas uma religião. A melhor solução, sempre melhor solução para todos os problemas, a palavra de paz. Vamos realmente despertar em nós esta solidariedade fraterna, esta confiança recíproca. O Alcorão nos ensina, o Islã nos ensina sempre ter conversa, diálogo entre nós seres humanos. Cristãos e muçulmanos temos muitas coisas em comum. Como crentes e como homens. Vivemos no mesmo mundo marcado por numerosos sinais de esperança, mas também por múltiplos sinais de angústia. Cremos no mesmo Deus. O Deus único, o Deus vivo. O Deus que cria os mundos e leva as suas criaturas à perfeição. Paz e bem. Paz e bem. Salam aleikum. Paz e bem. Salam aleikum. Paz e bem. Assalamu alaikum. Paz e bem. Assalamu alaikum.